Este é o segundo vídeo do material de apoio da Unidade Curricular de Química da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico, dedicado ao tema das interações intermoleculares. Neste vídeo vamos falar especificamente sobre as interações de Van der Waals, que se dividem em interações do tipo dipolo permanente ou interações de Kissen, interações entre dipolo permanente e dipolo induzido, também conhecidas como interações de Debye, e as interações entre o dipolo instantâneo e o dipolo induzido, também conhecidas como forças de dispersão de London. Começamos por falar das interações dipolo permanente que ocorrem entre moléculas polares, ou seja, moléculas que têm um dipolo permanente. E a formação de um dipolo permanente ocorre sempre que existe a ligação entre átomos que têm diferentes eletronegatividades, que é aqui representado por este átomo, a ligação entre este átomo A e este átomo B, onde temos a eletronegatividade do átomo A inferior à do átomo B. Portanto, a formação desta ligação vai ocorrer com transferência de carga do átomo A para o átomo B. Portanto, existirá aqui um déficit de carga do lado do átomo A, representado por este delta+, ou este Q+, e existirá uma acumulação de carga do lado do átomo B, representado aqui por este delta- ou Q-. O momento dipolar associado a esta ligação equivale à carga, que é transferida entre átomos, a multiplicar pela distância ao longo do qual esta carga é transferida. Se nós tivermos na molécula mais do que uma ligação, o momento dipolar total será a soma vetorial do momento dipolar associado a cada uma destas ligações e contribui também para este momento dipolar os átomos não ligantes, os eletrões não ligantes na molécula. Portanto, se nós tivermos aqui a molécula de formaldeído, temos aqui dois hidrogénios, o carbono e o oxigênio, teremos aqui este momento dipolar associado a estes pares de eletrões não ligantes e atenção que o momento dipolar se representa com uma seta que tem um sentido inverso àquele que é o da transferência de carga. Portanto, neste caso, a carga é transferida do átomo de carbono menos eletronegativo para o átomo de oxigênio mais eletronegativo e o momento dipolar, a seta que representa o momento dipolar é a ponta do carbono do oxigênio para o carbono. Okay? A soma destas diversas contribuições vai originar um momento dipolar que, ao longo deste eixo, do eixo desta ligação, e nesta direção. Quando temos moléculas polares, elas tendem a alinhar-se com polaridade oposta, em fases condensadas, de modo a maximizarem as interações atrativas, portanto, entre cargas opostas, e minimizarem as interações repulsivas, portanto, entre cargas do mesmo sinal. Isto significa que este tipo de interações depende fortemente da orientação relativa das moléculas e, portanto, é expectável que seja muito afetada por flutuações térmicas, portanto, pelo aumento da temperatura, pelo aumento da energia cinética do sistema. E, de facto, a energia associada a este tipo de interações depende inversamente da temperatura, além de depender também inversamente da distância entre moléculas elevada à sexta. Okay? Portanto, no líquido, onde existe essa maior liberdade de movimentos, e as moléculas estão mais próximas do que no gás, o efeito da temperatura vai ser bastante dramático, mas de qualquer das maneiras as moléculas tendem-se a orientar de maneira a maximizarem a interação atrativa. Portanto, interações de tipo dipolo permanente dependem da orientação das moléculas, variam inversamente com a temperatura e com R à sexta. Temos aqui um exemplo, portanto, este é o formaldeído que estivemos agora a discutir, entre duas moléculas de formaldeído, elas vão tender a orientar-se de maneira que o excesso de carga negativa se oriente, que está no átomo de oxigênio, se oriente em direção ao déficit de carga positiva que temos no átomo de carbono.
A diferença de eletronegatividades entre estes dois átomos está aqui representada. Portanto, o oxigênio tem uma eletronegatividade de 3,5 e o carbono de 2,5. Outro exemplo típico deste tipo de interações é o ácido clorídrico, onde temos aqui o átomo de cloro, que é muito mais eletronegativo, portanto, eletronegatividade 3,0, quando comparado com o átomo de hidrogênio, que tem uma eletronegatividade de 2,1. E também aqui vamos ter a molécula orientada de maneira a as cargas de sinais opostos estarem mais próximas. As interações do tipo dipolo permanente e dipolo induzido, também conhecidas como interações de Debye, ocorrem entre moléculas polares, que têm um dipolo permanente, e moléculas não polares, ou átomos ou moléculas não polares. Estes átomos ou moléculas não polares têm uma distribuição uniforme de carga que responde instantaneamente à presença de um dipolo permanente, gerando um dipolo induzido que se orienta de forma a maximizar a interação entre a acumulação de cargas de sinal oposto e minimizar a interação entre a acumulação de cargas de sinal igual. O dipolo induzido, que é gerado na molécula apolar, depende da polarizabilidade da molécula e depende também da magnitude do dipolo permanente ou do campo elétrico associado a este dipolo permanente. A polarizabilidade, por sua vez, é uma medida da facilidade com que a nuvem eletrónica da molécula responde à presença de um campo elétrico externo, ou uma medida da deformabilidade dessa nuvem eletrónica. E depende também da dimensão dessa nuvem eletrónica. Portanto, quanto mais elétrons nós tivermos, maior será a polarizabilidade da molécula. Este tipo de interações não depende da temperatura, uma vez que este dipolo induzido responde de forma instantânea à orientação do dipolo permanente. Como vemos aqui, a energia associada a esta interação vai depender da magnitude do dipolo permanente, da polarizabilidade da molécula e depende também, varia também com 1 sobre R/6, mas não depende. Agora que já sabemos o que é um dipolo induzido, estamos em condições de perceber o que são as interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecidas por forças de dispersão de London. Este tipo de interações ocorre entre duas moléculas não polares ou partes de moléculas não polares, que são moléculas que têm uma distribuição uniforme de carga, como já vimos. Acontece que esta distribuição uniforme de carga não é estática, é dinâmica e existe uma flutuação que gera assimetrias na distribuição de carga. Por outro lado, a distância entre moléculas também não é estática, também é dinâmica. Portanto, se no momento em que nós tivermos uma assimetria nessa distribuição de carga numa molécula, portanto, que será um dipolo instantâneo, ela se aproximar de uma outra molécula, vai gerar um dipolo induzido nessa outra molécula, por resposta a este dipolo instantâneo. Estes dipolos orientam-se de forma a gerar aqui uma interação atrativa que minimiza a interação do conjunto, o que significa que a polaridade dos dipolos passa a flutuar durante algum tempo de forma sincronizada. Este tipo de interações não depende da temperatura, nem são direcionais, uma vez que se trata de interações temporárias, não é? Entre flutuações instantâneas de carga. Portanto, a energia desta interação depende essencialmente da polarizabilidade destas duas moléculas, varia com 1 sobre R/6 e depende também da energia de ionização. Portanto, interações de London estabelecem-se entre todo o tipo de átomos ou moléculas, não precisamos ter um momento dipolar permanente, são sempre atrativas e não dependem da temperatura. Temos aqui dois exemplos que ilustram bem como este tipo de interações depende do número de eletrões. Depois vou mostrar outro que mostra como elas dependem também da forma da molécula. Portanto, neste caso, temos aqui o hélio e temos o argão, onde o hélio é um átomo com apenas 2 eletrões, o argão tem uma nuvem eletrónica maior, tem 18 eletrões, e vemos como a temperatura de ebulição do hélio é consideravelmente menor à temperatura de ebulição do argão. Ainda assim, é este tipo de interações de London
que fazem com que possamos efetivamente ter hélio líquido à temperatura de cerca de 4,2 kelvins. Outro exemplo é, por exemplo, as moléculas de cloro e bromo. O cloro é um átomo mais pequeno, o bromo tem mais eletrões, é mais polarizável, portanto, obviamente, a temperatura de ebulição do bromo será maior, porque as interações intermoleculares terão uma magnitude superior, visto que a nuvem eletrónica também é maior. Agora, um exemplo de como este tipo de interações depende da forma das moléculas. Temos aqui duas moléculas, são dois isómeros geométricos, temos exatamente a mesma composição, o mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio, mas temos o isobutano, que é uma molécula de uma forma mais compacta. De alguma forma, parte desta nuvem eletrónica não está acessível para interagir com outras moléculas, ao passo que o butano é uma molécula que tem uma conformação mais estendida, tem uma área superficial maior, portanto tem uma superfície de interação intermolecular maior. Portanto, no caso do butano, vamos ter umas forças de dispersão de London com uma magnitude superior e, portanto, temos uma temperatura de ebulição, que é o calor que temos que fornecer ao sistema para quebrar essas interações intermoleculares, é maior do que no caso do isobutano. Poderíamos, de alguma forma, ser tentados a pensar que as interações que envolvem dipolos permanentes têm uma magnitude superior àquelas que envolvem dipolo instantâneo ou dipolo induzido, mas não é bem esse o caso e este exemplo do clorometano e do tetracloreto de carbono ilustra bem aquilo que pode ser a importância das interações de London. Portanto, temos o clorometano, que é uma molécula com um dipolo permanente, que tem, por causa desta diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro. E temos aqui o tetracloreto de carbono, que é uma molécula que é formada graças à hibridização sp3 do carbono. Portanto, estas 4 ligações carbono-cloro cada uma delas tem um dipolo permanente, mas a molécula no seu conjunto não tem um momento dipolar, uma vez que o momento dipolar de cada uma destas ligações se cancela em todas as direções. Portanto, e temos, neste caso, no tetracloreto de carbono, apenas a possibilidade de interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, ao passo que, no caso do clorometano, temos essas interações, mas também temos interações do tipo dipolo permanente ou dipolo permanente, dipolo induzido. Okay? Acontece que, no clorometano, a temperatura de ebulição é consideravelmente inferior àquilo que é a temperatura de ebulição do tetracloreto de carbono. E por que será isso? Bem, essencialmente, isto está relacionado com o facto de o clorometano, apesar de ser uma molécula polar, tem uma nuvem eletrónica mais pequena, tem apenas 26 eletrões, ao passo que o tetracloreto de carbono é uma molécula apolar, mas tem uma nuvem eletrónica consideravelmente superior, portanto tem 74 eletrões. Portanto, aqui a dimensão da nuvem eletrónica acaba por ser determinante daquilo que é a diferença de pontos de ebulição entre estes dois compostos e acaba por determinar uma magnitude das interações dipolo instantâneo e dipolo induzido superior àquilo que é as interações de tipo dipolo permanente que se observam no clorometano. Com isto concluímos então o segundo vídeo do material de apoio dedicado às forças intermoleculares e eu convido-vos agora então a visualizar o terceiro vídeo desta série.